Quatro perguntas de Deus ao pecador. No capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 9, nós vamos observar Deus questionando Adão com quatro perguntas. E através dos séculos, estas quatro perguntas ecoam e chegam até nós bastante contextualizadas e atualizadas. Deus sempre procurou pelos pecadores perdidos. Ainda só existia Adão e Eva como seres humanos e mesmo assim Deus deixou sua glória no céu. Deixou o seu trono de honra e deu lugar ao coração, ao seu profundo amor pelo homem. Deixou todo o céu, os anjos e todos os demais seres celestes e saiu à procura da ovelha perdida. Embora conhecedor de tudo, Deus fez com que o homem soubesse de sua desobediência através de suas próprias respostas para as perguntas feitas a ele pelo seu Criador. Deus não condena ninguém. O homem condena a si próprio com seus atos de desobediência, e isso Deus mostrou a Adão com as perguntas que fez. Deus podia ter falado a Adão que ele fez de errado, mas preferiu que Adão falasse com suas próprias palavras, reconhecendo sua ingratidão e desobediência. Onde estás? A primeira pergunta. Esta é uma pergunta que nos faz descobrir qual é a nossa situação perante Deus. O pecador sempre estará distante de Deus. Para Deus fazer tal pergunta a Adão, era porque Adão estava distante dele. Pecado fez com que o primeiro casal estivesse escondido da presença do Altíssimo. Adão e Eva não estavam na presença de Deus. E foi esta a causa que o pecado trouxe. Todo aquele que está no pecado está também distante de Deus. E até hoje Cristo procura pelos pecadores com a mesma pergunta: onde estás? Embora Adão estivesse no jardim do Éden, atrás talvez de uma árvore qualquer, porém não longe dos olhos de Deus, pois Deus é onipresente. Adão e Eva estavam distantes espiritualmente. O ideal de Deus para eles estava um tanto longe de suas vidas. É por esta razão o Senhor perguntou: onde estás? Mas a resposta não era o local físico, e sim a sua situação espiritual, sua obediência à ordem divina. Quantas pessoas frequentam diariamente suas igrejas, porém estão constantemente longe do ideal de Deus para suas vidas. Sua situação de pecador o separa de Deus, embora esteja tão próximo da igreja ou quem sabe do pastor. Outros dirigem cultos, pregam e cantam, mas tão longe da obediência, assim como Adão no jardim do Éden. Deus enxergava assim a Adão. Nunca deixou de olhar suas atitudes aqui na terra. Porém, Adão não enxergava Deus. A miopia estava no coração de Adão e Eva. Não conseguiu enxergar seus atos de desobediência. E você, meu amigo ouvinte, Deus enxerga dia a dia. Tudo que nós estamos fazendo está diante dos olhos de Cristo. Mas, e você, ainda está com seus olhos voltados para Deus? Sabe onde encontrar a razão de sua vida? Onde estás? Quem te fez saber? A segunda pergunta. Deus queria saber com quem Adão esteve a conversar. A falsa amizade da serpente trouxe morte a Adão e Eva. Deus mostrou que as más companhias podem nos matar espiritualmente. Amigo, meu irmão, meu ouvinte, quem tem sido seu amigo? Qual a sua companhia? Com quem tem conversado? Com quem tem saído e divertido-se? Quem lhe dá conselhos? A resposta para a pergunta feita a Adão e Eva mostrou-lhes a péssima escolha que fizeram. E você, qual a sua resposta? Poderás ter vida ou morte após responder. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Terceira pergunta. Adão e Eva desobedeceram a Deus e fizeram exatamente aquilo que não deveriam fazer. A pergunta feita pelo Criador possuía apenas duas respostas: sim ou não. Respondendo sim, teriam vida, e não teriam morte. Não existe meio termo. Ou seriam obedientes ou desobedientes. Mas, infelizmente,
Eles comeram do fruto da árvore em que Deus havia ordenado que não comessem. Quantos hoje têm desobedecido a Deus? Têm feito algo que Deus pediu para que não façam? E também esta pergunta Deus te faz neste dia. Você tem obedecido a Deus? Qual será a sua resposta? Que isso que fizeste? Quarta pergunta. O Criador, com todo o seu amor, ficou espantado com a desobediência de Adão e Eva. O que ambos fizeram causou uma enorme catástrofe para toda a humanidade. O próprio Deus ficou indignado com tamanha desobediência. Será que hoje também não está indignado com a situação do mundo atual? E com você, e comigo, e com toda a humanidade? Será que o Pai também não lhe pergunta a mesma coisa? Ou vamos corrigir, será que o Pai não está nos perguntando a mesma coisa? O que nós temos feito para o Senhor? Quais são os nossos atos? Qual tem sido o nosso tipo de conversa? De quem nós estamos falando ou vivemos a falar? Nos cochichos e às escondidas. Que isso que tu fizeste? Que isso, Adão, que tu fizeste? Só após ouvir as respostas de Adão e Eva foi que Deus lhes deu a punição merecida. Isto mostra como será no dia que estivermos frente a frente com o mesmo Deus. Ele irá nos questionar e nossa salvação vai depender das respostas que dermos a Ele. Tais como: o que fizeste do meu filho? Foste fiel à minha palavra? Foste fiel aos seus irmãos? Agia com justiça para com todos? Amaste mais a mim do que aos outros? Apacentastes as minhas ovelhas? Foste pregador da minha palavra? Como foi o seu testemunho? Quando estive com sede, me deste de beber? Quando estive com fome, me deste de comer? Viveu aquilo que pregou? Testemunhaste o meu amor? Qual será a sua resposta? Qual será a nossa resposta diante do questionário do Senhor? Meus queridos irmãos e amados ouvintes, esta palavra é um quadro real do que ocorreu no passado e que continua a ocorrer. Um detalhe muito importante que eu gostaria de salientar com vocês é que, quando Deus pergunta para Adão, ele chega mesmo a culpar Deus e a mulher, mas não assume a responsabilidade. O que fizeste, ele diz, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, foi a mulher, a culpa é dela. E sua também, porque foi o Senhor que me deu. Queridos irmãos, não venhamos a terceirizar a responsabilidade daquilo que temos feito de errado diante de Deus. Mas o primeiro passo é reconhecer o erro e arrepender, sentir pesar pelo fato e se dirigir a Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, eu lhe peço perdão. Confesso diante dos céus, da terra e do inferno que errei, mas eu sei que tu és Deus rico em misericórdia. Portanto, queridos irmãos, eis aí a fórmula do sucesso: arrependimento diante do Senhor e a busca do perdão. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, que possamos refletir bastante sobre essa palavra. E para não ser diferente o final, pense nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.